Aleluia. Assim como nós estamos, alegres ou tristes, animados ou cansados, vamos adorar o Senhor Jesus, celebrar, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, conforme Ele prometeu. Então nós temos motivos de sobra para louvar e para celebrar o nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar com júbilo então. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai Jesus, o Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, 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 Louvado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 12 e 13, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui, irmãos, para adorar a esse Deus, a esse Jesus que veio, ressuscitou e está lá para receber a nossa honra, a nossa glória e o nosso louvor. Então não perca seu tempo, não. Louve, adore ao Senhor. Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Glória a Deus. Podemos sentir sua presença. Louvemos, continuemos louvando o Senhor, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, para sempre e sempre. Que foi morto, santo, santo Ele
Graça e paz, irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los a refletirmos sobre uma pergunta, a qual me deparei ao reler um livro que, nessa pandemia, eu tive a oportunidade de reler. A pergunta é: quem é você? Você reconhece o seu estado espiritual atual? Nessa reflexão, você me permite apresentar 3 tipos de pessoas, as quais chamarei de homem. E neste momento quero te convidar a orar comigo e colocar nas nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, quero me colocar na Tua presença neste momento, Deus, colocando a minha vida, Pai, nas Tuas mãos, Deus, que o Senhor possa falar através da minha vida, Senhor, aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nessa noite estão dispostos a ouvir um pouco mais a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Jesus, que o Senhor esteja nos ministrando com o Teu Espírito Santo e com a Tua imensa misericórdia, nos perdoando os nossos pecados e fazer-nos reconhecermos o nosso estado de espírito, Jesus. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Bom, então, o primeiro estado aqui que eu chamei de homem, e que no livro que eu reli também chama de homem natural, ele encontra-se lá em Efésios 5, versículo 14. E o texto nos diz assim, Efésios 5, versículo 14. Por isso é o que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Esse texto, ele nos chama a realidade espiritual do que o homem natural vive. E esse texto representa esse estado como um profundo sono. E nesse texto, Cristo nos chama, Paulo vem nos orientar e nos alertar sobre que nós devemos nos despertar. E suas percepções espirituais, do homem natural, elas não se manifestaram ainda. Ele está como se fosse num profundo sono espiritual. Não consegue discernir o bem e o mal. Os olhos do seu entendimento estão fechados. Este homem não tem entendimento suficiente para se arrepender ou para temer. Então, ele não teme nada, ele não reconhece o seu estado de espírito, ele não sabe que é pecador, ele acha que está tudo bem, está mesmo de fato dormindo. E ele fala de se arrepender em um futuro próximo, mas não se sabe ao certo quando. Antes de morrer, ele sabe que ele precisa se arrepender, mas não tem certeza de como vai resolver isso. O homem natural, ele é livre da santidade, da religião do coração e de toda a mente que estava em Cristo. Ele é servo do pecado, entretanto, não se perturba da sua condição. Ele está mesmo, de fato, dormindo para as coisas espirituais. Este é o homem natural. E em algum determinado momento da sua vida, esse homem ele é chacoalhado terrivelmente e acaba, então, tirando o seu estado de profundo sono, e ele acaba, então, acordando, despertando. Ele desperta, então, para a consciência do seu perigo. Então, ele vai lá e passa, então, a acordar e ter consciência do estado que ele vive em perigo, porque ele é pecador. E aí, então, ele passa a ver o Deus amoroso e misericordioso, pode ser também fogo consumidor. E aí que está o problema. Esse homem, então, ele passa desse estado natural para o homem sob a lei. Então, ele acaba reconhecendo que Deus é justo e punitivo, desenvolvendo, então, a cada segundo as suas obras, passando, então, para o estado de homem sob a lei. Então, nesse momento, ele sai do homem natural, que está em profundo sono, e passa, então, a ter medo de Deus. A temer no sentido de achar que Deus vai consumi-lo, como aqui está dizendo no fogo consumidor, que Deus é um Deus que, de fato, ele julga e ele pune as pessoas. Então, este é o homem sob a lei. E ele está descrito lá em Romanos, capítulo 7,
do 9 ao 15. Então, nesse texto de Romanos, Paulo vem nos apresentar esse homem. E Paulo mesmo se identifica como esse homem antes de conhecer a Cristo. Então, no Romanos capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 15, diz assim: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, se enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, esse estado de espírito do homem sob a lei, ele tenta fazer o que é certo, mas ele não consegue. Tal pessoa, então, deseja escapar do pecado e começa a lutar contra ele. Contudo, ainda ele se empenha com todas as forças, mas não consegue vencer. Porque o pecado é mais forte do que o homem sob a lei. E ele começa a fazer muitas coisas para tentar se justificar perante Deus. E aí, então, ele deseja escapar, mas ele ainda acaba se colocando mais ainda dentro de uma prisão. Ele não consegue se libertar. Decide-se contra o pecado todos os dias, assim como Paulo nesse texto que a gente acabou de ler. Paulo desejava fazer o que era certo, porém, aquilo que era certo ele não conseguia fazer, e o que não era certo ele fazia. E a sua capacidade lógica, da qual tanto ele se orgulhava, só serve para aumentar ainda a sua culpa e sua miséria. Então, esse é o estado daquela pessoa que está sobre a lei. Ele decide contra o pecado, mas ele continua pecando, porque ele não está livre do poder da escravidão do pecado. E quanto mais ele deseja ser livre, quanto mais ele se esforça para isso, tanto mais sente as algemas miseráveis do pecado com que Satanás o mantém cativo. Então, eu acredito que essa é uma estratégia que Satanás tem usado para nos prender, para prender todos os cristãos de uma forma geral, porque a gente fica sobre essa questão da lei, sendo literais na lei, e não vivendo na graça e na suficiência de Jesus. E isso, eu vivi nesse estado há alguns anos da minha vida atrás aqui, e parecia que eu precisava justificar todos os meus erros diante de Deus. E todos os meus pecados cometidos anteriormente, quando eu ainda estava no sono profundo. E aí, então, eu tentava compensá-los de diversas formas. Por exemplo, vou citar uma forma que eu achava, na minha incredulidade, tentava compensar essa forma, tentando com minhas próprias forças não cometer nenhum pecado. Sabe aqueles principais pecados que a gente, às vezes, denomina assim, como principais? Por exemplo, não se prostituir, não beber, não fumar, não ter vícios, ser honesto nos seus negócios. Então, esses pecados que a gente coloca aí como principais pecados, eu tentava fazer muitas coisas, não fazendo nada disso que eu julgava errado, e tentava, então, me justificar diante de Deus através das minhas obras, dessas obras de não fazer o que é errado. Porém, o meu coração não estava no Senhor. E aí que mora o problema, que as intenções do meu coração não eram as intenções puras. E aí, então, nesse estado, eu clamei a Deus e disse para Ele assim, Deus, eu não consigo mais viver dessa forma, porque nesse estado de espírito que a gente se encontra, sob a lei, querendo tentar ser tão legalista possível para que as coisas de Deus sejam muitas vezes mais importantes do que o próprio Deus, nesse estado, então, eu clamei ao Senhor e Deus me livrou dessa minha angústia e os meus olhos foram abertos.
E eu me lembro de um cântico, eu não vou cantar aqui, tá? Só um parênteses, né? Esse não é meu dom, de fato. Já tentei várias vezes, né? Participar do coral, enfim, mas não foi para isso que Deus me chamou, né? Então, eu só vou ler aqui, né, essa música que, naquela época que eu estava nesse estado aqui, sob a lei, Deus falou profundamente ao meu coração, e cada vez que eu ouço esse cântico, ele me lembra dessa ministração no meu coração. Então, é um cântico do Kleber Lucas, que ele fala, o nome da música chama Te Agradeço, e a estrofe que narra perfeitamente o que Deus fez comigo é a última estrofe, que diz assim, ó: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Então, se você não cantou essa música na sua mente, aí, você pode procurar nas mídias sociais, aí, no Google, e procure essa música, Te Agradeço, do Kleber Lucas. Ouve essa música e peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu tenho certeza que ele falará ao seu coração profundamente, assim como fez com a minha vida. E nesse momento, muitas vezes a gente vive nesses desertos da vida, assim como diz esse cântico, porém, Deus, Ele está conosco e não nos deixa morrer e nem desanimar. Eu tenho certeza que você e eu, durante todo esse ano de 2020, pudemos passar por vários desertos. Mas Deus nos fortaleceu em todos os momentos e Ele não nos deixou morrer e nem desanimar. E eu creio que por isso, então, Deus nos dá a oportunidade de ser o terceiro tipo de homem, que é o homem sob a graça. E esse homem sobre a graça, ele se encontra a descrição dele lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Então, o homem sobre a graça, ele representa, então, esse texto, né, que é o texto do Êxodo 33, versículo 19, que diz assim: o Senhor respondeu, ele respondeu, no caso, para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus que nos apresenta e que se apresenta para o homem que vive sobre a graça. Esse é o Deus que lá em Miqueias diz que ele tem prazer na misericórdia. Então, esse é o Deus que se apresenta para esse homem que está sob a graça. Que Deus o livrou da sua angústia. Seus olhos foram abertos de um modo totalmente diferente. E então, agora, eu consigo ver a Deus como alguém amoroso, bondoso e misericordioso. Esse é o Deus que se apresenta para o homem que está sob a graça, e não no estado natural e nem mesmo sob a lei. Então, esse homem, ele diz, né, para Deus que enquanto ele clama, ele diz assim: eu te imploro, mostra-me a tua glória. Sem nenhuma pretensão, com sinceridade de coração, esse homem então vem dizer a Deus para que ele mostre a sua glória, para que ele viva de fato aquilo que Deus preparou para ele. Então Deus diz para esse homem: diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia, então, né, como diz o texto, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus quer ter compaixão de todo mundo. Lá em Timóteo diz que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. E esse desejo do coração de Deus é que nós saiamos do estado de homem natural ou de homem sobre a lei e passamos, então, com a ajuda do Senhor, para o homem sobre a graça, vivendo a graça do Senhor Jesus. E isso, Deus então fez que aquele que não conheceu o pecado fosse pecado por nós, para que nós possamos ser livres e tenhamos então a vida eterna em Cristo. Então Deus não nos olha
Ele não olha para mim e vê a Flaviane, ele olha para mim e vê Jesus Cristo na minha vida. Então, isso é estar sob a graça de Deus, é estar sobre usufruindo dessas misericórdias do Senhor. Então, agora eu consigo entender que eu sou reconciliada com Deus por meio do sangue da nova aliança. Então, essa nova aliança que Cristo fez conosco, com o povo, nessa segunda aliança, eu sou incluída como filha amada do Senhor. E isso não tem preço, isso não tem coisa melhor no mundo que nos faça ter essa alegria, essa vontade de servir ao Senhor, esse desejo profundo de agradá-lo. E aí é a intenção do coração que muda. Não é simplesmente aquilo que nós achamos o que é certo, é sim a intenção daquilo que está no seu coração para fazer. E o homem natural, ele não teme e nem ama a Deus. O homem sob a lei, ele teme a Deus, ou seja, ele tem medo de Deus. E o homem sob a graça, ele ama a Deus. Ele simplesmente ama ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus é o primeiro lugar na sua vida. E o primeiro homem, né, o homem o homem natural, ele não enxerga as coisas de Deus e anda em absoluta escuridão. O segundo homem, né, o que está sob a lei, ele vê somente o quadro doloroso do inferno. Ele tem medo, ele teme que ele vá para o inferno. Então, essa é a motivação dele para fazer as coisas de Deus e para tentar não pecar assim como eu tentava lá com as minhas próprias forças. E o terceiro homem, então, que está sobre a graça de Deus, ele vê e desfruta da luz alegre dos céus. Ele não tem nada que tenha mais importância na sua vida do que servir e amar ao Senhor. E fazer com que todas as suas ações reflitam a glória de Deus. Esse é o homem que está sob a graça de Deus, né? E para encerrar, então, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em 2 Coríntios. Esse texto é para a gente poder finalizar e ver quais são as promessas do Senhor para esse homem que está sobre a graça do Senhor. 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: portanto, meus amados, tende tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E as promessas que a Bíblia, que esse texto está se referindo, ele está um pouquinho antes, ali no capítulo 6, versículo 17 e 18. Então, Paulo vai nos orientar e nos dizer assim, ó: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é a promessa que Deus tem para nós, que Ele será o nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas. Então, para que isso aconteça, nós precisamos purificar de toda a impureza, de toda a carne, também a impureza do espírito, e não ficar mais nem no estado do homem natural, que é em sono profundo, e nem no estado sobre a lei, que muitas vezes a gente precisa purificar o nosso espírito estando sob a lei. Então, mas que nós possamos estar aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, vivendo então sobre a graça e a misericórdia de Deus, e então sendo o homem vivendo sob a graça do Senhor Jesus. E então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma frase dizendo assim, ó: cuide-se, portanto, você que é chamado pelo nome de Cristo. Cuide-se para não ficar aquém da marca da sua alta vocação. Fique atento para não repousar no estado natural com tantos outros que são contados como bons cristãos. Não se contente em viver e morrer no estado legal, recebendo apenas a estima dos homens. Deus não te preparou para coisas assim. Deus preparou para você coisas muito melhores. Prossiga até alcançá-las. Você não é chamado para temer e tremer na angústia. É chamado para se alegrar e para amar.
Então, a grande diferença do homem natural para o homem sob a graça é que o homem sob a graça ele consegue se alegrar e amar. Ele não está no estado profundo sono. Ele está vivendo, amando e se alegrando no Senhor. E aí, essa palavra desafiadora, que para mim foi desafiadora, eu gostaria de te convidar nessa noite a se identificar em qual dos homens que você se encontra neste momento. Se você tem passado aí por muitas dificuldades durante esse ano, se você tem tentado com as suas próprias forças se desligar do legalismo ou sair do sono profundo, se entregue ao Senhor. Sem Ele a gente não consegue fazer nada, nós não conseguimos, sem a Tua misericórdia, sem a misericórdia do Senhor, nós não conseguimos ser o homem sobre a lei. Porque é Ele que nos dá tudo, e nós somos tudo nele. Então, eu gostaria de convidar você nessa noite para que você se coloque diante de Deus e possa refletir um pouco sobre essa palavra e se identificar em qual estado você se encontra. Se você, então, se encontra no estado natural de profundo sono, clame ao Senhor, fala para Deus te acordar e dizer assim: Senhor, eu quero ser chacoalhado pelo Seu Espírito Santo. Eu quero ter a minha vida transformada por Ti. Eu quero que o Senhor possa me acordar e despertar desse sono profundo. Se você se encontra sob o estado da lei, tentando fazer com suas próprias forças se justificar diante do Senhor, coloque isso diante de Deus. Diga para Ele: Deus, com minhas próprias forças eu não consigo nada. Com as minhas próprias forças, eu só me enrolo mais ainda nos meus pecados. Coloque isso diante do Senhor. E se você se encontra nesse homem sobre a graça, louve ao Senhor. Declare ao Senhor o quanto Ele é amado por ti. Fale para Deus que você tem prazer na sua palavra, tem prazer em meditar na sua palavra dia e noite. Fale isso para o Senhor. Que em nome de Jesus você possa se identificar em um desses homens e se colocar diante de Deus. E se você estiver sendo um homem natural ou o homem sob a lei, que você possa então colocar isso diante do Senhor e dizer para Deus que você gostaria de ser o homem sobre a graça. E Ele, com a sua infinita misericórdia, Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos remete, Senhor, a nos colocarmos diante de Ti e nos dá a oportunidade de nos transformar pela Tua misericórdia, Senhor. Nos transforme, Deus, muda o nosso coração, Jesus, e que Teu Espírito Santo possa ser o nosso alvo, Deus, que o Cristo ressuscitado possa ser aquilo que nós almejamos, Deus, ser igual a Ele, Pai. Que o nosso coração possa se voltar totalmente a Ti, Deus, e nós possamos Te amar e Te cultuar de todo o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos viver homens segundo a Sua graça, Deus. Que nós possamos viver sob a Sua graça, Pai, sob a Sua misericórdia, Deus. Vivendo de glória em glória, de fé em fé, Deus. Não olhando para as nossas dificuldades e nossos desafios, mas olhando somente a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor nos transforme, Pai, cada dia mais para vivermos nesse estado sob a graça, Pai. Que a graça do Senhor possa nos inundar os nossos corações e nós possamos Te louvar, Te desejar, Senhor, Te buscar, Pai, simplesmente porque o Senhor é Deus e o Senhor nos salvou dos nossos pecados, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, e Te louvar por esse momento que nós possamos refletir sobre em qual estado que estamos. Em nome de Jesus eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Enche-me com Teu amor, enche-me com Tua unção, enche-me com vinho novo.
com teu amor, enche-me com tua unção, enche-me com vinho.